Oi, eu sou Ana Laura. Oi, eu sou o Luiz Henrique, Esse é o Anunciação Podcast. o podcast dos jovens da sétima região. E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, Mestre Antônio Gomes. Dê um oi aí pra nós, mestre Antônio. Olá, meus amigos, tudo bem? Prazer muito grande estar aqui com vocês nesse podcast que leva um nome muito bonito, Anunciação. Vamos juntos. E como nós sabemos, o mestre Antônio além de ser mestre da União do Vegetal, é cerimonialista e também já foi professor, né? E quando o senhor era professor, na sala de aula, a usar mais diversos tipos de aluno, né? E como é que foi que o senhor aprendeu a trabalhar, a lidar com os alunos de mais diferentes personalidades? Olha, bem parecido com o que eu trabalho hoje com os irmãos da União do Vegetal. A gente trabalha por faixa etária, né? Então tem que respeitar os alunos pela faixa etária. Mas, sobretudo, com a grande pitada de amizade. O professor que quiser ter um bom êxito, ele tem que ter seriedade, pulso para dominar a turma e amizade pelos alunos. Quando ele começa um ano, se ele começar um ano deixando os alunos dominar a sala, da metade do ano para frente ele não dá mais aula. Mas se ele começar dominando a sala, botando moral, resistindo, ele domina os alunos, daqui a pouco ele começa a flexibilizar, ser amigo, e aí o ano todo acontece de maneira favorável. Então eu sempre procurei ter pulso com meus alunos, falar sério com eles, mostrar a importância do que é estudar, mas também fui sempre flexível, sempre amigo deles. Ao final do ano, geralmente eu recebia palmas. O senhor pode falar que meio que isso auxiliou quando o senhor chegou na União, que o senhor já tinha esse trabalho, né, de lidar com as pessoas e quando chega na responsabilidade tem que lidar Auxilia, novamente. com certeza. E isso não vem de quando eu me formei no magistério para ser professor. Eu já antes trabalhava com jovens da Igreja Católica, né? Então eu já tinha um trabalho. Eu fui membro de grupo de jovens e fui dirigente de grupo de jovens. Então já venho essa minha formação cristã dentro da Igreja Católica vem de muito tempo. Depois eu comecei como professor, mas eu tive time de futebol, eu lidei com atletas, eu lidei com tanto tipo de gente diferenciado. Quando cheguei na sala de aula, eu só juntei tudo isso, mais o conhecimento acadêmico, da pedagogia, da psicologia, e coloquei em prática. E na sala de aula, eu não queria ser rotulado de professor de. Eu nunca gostei de me ver apenas como professor de português, professor de inglês. Eu queria ser e quero ser sempre educador. E como educador, um agente social, de mostrar para o aluno que aquela aula não é só uma brincadeira, que ele está ali para preparar-se para a vida. Então, você mesmo como professor de português, trazia texto das mais variadas formas e debate com ele, e trocando ideia, mostrando, e sempre aplicando os textos de português, de inglês, de meio ambiente, quer que seja, para a vida. O que é que serve para a sua vida isso aqui? Então, eu sempre me achei um educador e um agente social dentro da escola. Senti falta quando parei. Já estou há 14 anos que eu sou cerimonialista e mestre de cerimônia, mas, assim, fiz minha parte enquanto foi possível durante 15 anos. Muito importante essa parte do educador, né? Porque hoje em dia a gente vê que tem muitos professores, mas tem poucos educadores. E essa carreira de professor, atualmente, ela é meio que desprezada por alguns alunos, né, por falarem algumas coisas. E o que o senhor aconselha para os jovens que querem seguir essa carreira? E poder falar mais o que é essa carreira, porque as pessoas às vezes veem os professores e pensam que a carreira é só aquilo. E é É, uma carreira muito nobre, né? é nobre, é nobre. No Japão, é a única autoridade a quem a maior autoridade, que é o imperador, se curva, é diante do professor, né? Mostrando que a educação é algo sublime e essencial na vida das pessoas. Todos os profissionais, todas as profissões passam pelo professor. Então, às vezes, um professor está dando aula ali 20, 30 anos, ele formou tantas pessoas e lá na frente ele continua sendo professor e aqueles que passaram por ele estão em profissões muito mais rentáveis, que dão muito mais retorno financeiro, e ele naquela pisadinha, mas é ele que forma. Mas uma coisa que eu digo é o seguinte: fazer o que a gente gosta, fazer o que nos faz feliz é o que dá sucesso na vida. Não adianta ir para uma profissão só porque a pessoa acha que vai dar dinheiro. É sujeito, uma hora, o dinheiro ser muito e a satisfação ser pouca e a pessoa não dá continuidade naquilo. Então, eu oriento procurar conciliar o que é que eu quero fazer e o que é que tem renda suficiente para eu sobreviver, né? É, no colégio a gente tem muita assim, sala de aula, tem aqueles alunos que a gente fala que é o aluno que é o mais bagunceiro, que é aluno problema. O senhor pode dar um exemplo daqueles alunos que na escola eram pessoas que eram muito bagunceiras e mudaram esse comportamento e puderam se transformar, chegar até ser pessoas que chegaram a ocupar cargos, né? Olha, Ou bons trabalhos. um professor inteligente, ele tem que fazer logo uma leitura da sala de aula. Quem é o mais quietinho, quem é o mais danado, quem é o mais ou menos, quem é que eu posso contar sempre, quem é que eu vou contar de vez em quando. O professor tem logo que pontuar esses alunos. E quando ele pontua,
Aqueles que são os mais bagunceiros, ele tem o dever de fazer um trabalho para ganhar aqueles alunos. E ele ganha como? Às vezes uma pequena frase que esse aluno diz, que é engraçada, ou que é dentro do que está sendo perguntado do estudo e está legal, ele pega e reforça aquela frase e chama ele aqui, pede para ele continuar falando, pede para ele dar uma explicação e você vai chamando ele para o seu lado. Eu sempre procurei cativar os alunos mais rebeldes, mais bagunceiros da sala de aula. E falando assim, mais agora, perguntando mais sobre um pouco sobre a sua família, né? Que você é um cruzeirense, nasceu em Cruzeiro do Sul, teve 11 irmãos, né? Contando com o senhor, né? Somos 11 irmãos. O senhor pode falar um pouco da história do Thundercats, né? Que o pessoal chama o senhor de Gato Mó. Como é que é essa história aí? Para as pessoas saberem mais sobre o senhor. Olha, na verdade, quando nós éramos meninos, né? Tinha o apelido do meu pai, que é Bacanagem, e que na escola esse apelido era algo mortal para nós. Quando alguém falava Bacanagem, filho do Bacanagem, aquilo doía na alma. Era como se fosse uma coisa humilhante. Aquilo conduzia à pobreza que nós vivíamos. Aquele apelido conduzia ao trabalho humilde que meu pai tinha, que era de rua em rua, de bar em bar, de boteco em boteco, de comércio em comércio, de casa em casa, comprando garrafas vazias de cerveja, de refrigerante, para levar para a distribuidora, vender e ganhar ali, em cada garrafa, 5 ou 10 centavos. E de centavo em centavo, ele montar o recurso para comprar o alimento para nossa casa. E eu, como filho mais velho, auxiliei, todos os filhos auxiliaram meu pai. Quando eu arrumei o primeiro emprego, o outro irmão veio para trabalhar. Quando esse irmão foi para o primeiro emprego, o outro veio para auxiliar. Todos passamos pelo trabalho com meu pai. Então esse apelido doía na gente. Hoje em dia, por exemplo, esse apelido do meu pai é sinal de vitória. Quando alguém fala, você é filho de quem? Sou filho do Aloysio, lá de Cruzeiro do Sul, do Bacanagem. Eu acrescento o Bacanagem como uma referência para identificar quem é o meu pai e me sinto muito honrado, porque a pessoa diz, você é filho do Aloysio? O Aloysio é um homem muito sério, uma peleja para sustentar a família, os filhos, mas venceu na vida e vocês também. E nós não tínhamos apelido assim, a não ser Lourinho, que eu era muito louro, assim, muito cabelo meio louro e muito branco, mas até que o Chico Gatão, que é o Francisco, ainda na adolescência, recebeu esse apelido de Chico Gatão. E ficou durante muitos anos só ele chamado de Gato. Mas depois começaram a dizer assim, não, é o Chico Gatão, ele é irmão de Chico Gatão. Aí chamaram de Gatinho e tudo mais. Tal. Eu sei que dentro do trabalho da União do Vegetal, aí os irmãos começaram a identificar que o Chico era Chico Gatão, né? E que eu também era um pouco gato. E aí partiu daquele assunto de que, como eu sou o mais velho, então o gato maior sou eu. É o gato mor. E o Chico é Chico Gatão, mas não é o gato mor. E dentro daquele desenho animado que existia um tempo aí, durante bem uma década na TV, que tinha os Thundercats, né? Que Cats é gato, né? Então Thundercats começaram a identificar na família os personagens daquilo ali, né? Tio Antônio, o senhor pode falar um pouco mais da sua infância, de como é que foi naquela época? A infância? Inclusive, com relação ao gato ainda, eles me chamam também de Lion, né? Que aí o Lion é o... eu sou mais velho mesmo. A infância, querida, é o seguinte, 11 filhos, todos a minha mãe teve praticamente todos em casa, e os derradeiros filhos é que ela foi para o hospital. Então as parteiras pegavam os filhos em casa. Conheci a senhora que fez o meu parto, que nós chamava de mãe. Toda mulher que era parteira, que fazia os partos, os filhos chamavam ela de mãe. E a minha era Mãe Calu. O nome dela era Carolina, mas era Calu. A Mãe Calu era uma senhora negra, muito simples, muito humilde, que eu, na minha fase adulta, pude auxiliá-la de alguma forma com alguma coisa. E a nossa infância, esses 11 irmãos, todos passaram, como eu falei, nesse trabalho com o papai, todos ajudaram em casa, todo o trabalho que nós fazíamos. Na minha infância, eu morava... Cruzeiro do Sul é altos e baixos, né? Tem os morros e tem os vales. Eu morava no vale, embaixo, entre morros. E ali embaixo, não tinha água encanada na cidade, era o lugar apropriado para construir as cacimbas, de onde os moradores que moravam em cima dos morros vinham tomar banho, lavar roupa e levar água para beber. Então, durante a minha infância, eu também ganhava dinheiro transportando água da nossa cacimba para encher as talhas das pessoas que moravam em cima do morro, que não tinha água encanada em lugar nenhum. Então, fiz isso durante muito tempo. Eu recebia o dinheiro e entregava para minha mãe. Auxiliei na venda de churrasquinhos. Tinha um vizinho nosso que
fazia churrasquinho na praça, eu ia estudar de manhã e à tarde ia vender churrasco com ele. Além do auxílio que dava com meu pai também. Então fiz pequenos trabalhos, trabalhei na moagem de cana para fazer açúcar, alfinim, rapadura, mel, que meu pai tinha engenho também, né? Fui fazendo esse trabalho, que morava na fazenda e tudo mais. Depois vim para a cidade, fui estudar. Cheguei na cidade com quase 8 anos. Fui a primeira vez para a escola, estava para completar 8 anos. Foi na mesma cadeira que nós sentamos, que era uma mesa comprida, com 2 gavetas. Só que sentamos 3. Eu com 8 anos, minha irmã com 7, meu irmão com 6. Foi a primeira vez que eu fui à sala de aula. E na cidade, com 14 anos, eu fui para o primeiro emprego formal, com carteira assinada. E aí trabalhei no 7º BEC por alguns anos. Depois passei no concurso dos Correios. E sempre assim, tudo que eu fazia, tudo que eu ganhava, quem administrava era a minha mãe. Eu colocava o dinheiro na mão dela para ela comprar as coisas para casa. Então eu auxiliei os meus irmãos. Os primeiros presentes de Natal que os meus irmãos menores ganharam, os primeiros que entraram na minha casa, foi comprado por mim, para os meus irmãos, para dar a eles aquilo que eu não tinha tido, né? Então, assim, hoje eu tenho um trabalho que eu faço na área da beneficência para auxiliar as pessoas que precisam, quando eu posso fazer, e eu faço isso respaldado naquilo que fizeram por nós. A minha casa recebeu muita coisa. Me lembro das caixas de roupa, de calçado que chegava quando nós éramos meninos, adolescentes, chegava dos amigos, dos familiares, deixava lá em casa, calça com roupa, calça com caixa com roupa, caixa com sapato, caixa com brinquedos, chegava para nós. Então, assim, a minha infância foi uma infância trabalhando, uma infância brincando, não tenho trauma nenhum disso, sou feliz da infância que tive, da dificuldade que vivenciamos, isso tudo me deu força, me deu experiência, me deu capacidade, mas me deu, sobretudo, amor à minha família. Porque eu via que desde cedo a minha família precisava de mim e eu precisava auxiliar meu pai e minha mãe para criar os meus irmãos. E o senhor pode falar como é que é a convivência de ter 10 irmãos em casa, né? Porque eu pelo menos, e acho que a Ana Laura também, só temos mais um irmão, né? Que é o Júlio César. E ali até às vezes a gente dá umas brigas, às vezes assim, agora imagine 10, né? Pra poder conviver, criar laços mesmo. Como é 10 que... personalidades diferentes. Quando havia, no caso 11, né? 11 comigo. Uhum. Quando havia uma briga entre os irmãos, que um irmão batia no outro, em geral a mamãe mandava sentar, dava um conselho bem dado, dava umas lapadas num e no outro, botava os dois de joelho frente a frente, mandava se abraçar e se beijar. E não fizesse não, levava mais umas lapadas. Depois que se abraçava e se beijava, eles agora vai tudo na cacimba tomar banho. Ia lá pra cacimba, tomava um banho, voltava brincando e sorrindo já. Entendeu? Às vezes as pessoas falam que eu hospedo, na casa do Toinho tá sempre cheio de pessoas hospedadas. Olha, eu aprendi a viver com muita gente. Quando fica com pouca gente lá em casa, eu já fico incomodado. Tem sempre gente lá em casa. A minha família não sou só eu, Raquel. Agora sou eu, Raquel, com as minhas 3 meninas. Mas tem mais gente que mora comigo. Tem sempre alguém hospedado. E eu não acho ruim, porque não me incomoda, que eu gosto de estar perto de pessoas, né? Então, a casa era cheia. Era tanto menino. E tinha mais os primos que vinham do interior para estudar. Vinha do interior para servir o exército, ficava lá em casa também. Tinha vizinhos que vinham, às vezes, para comer. Porque, embora a minha infância tenha sido muito dura, muito difícil em alguns aspectos, mas o meu pai dizia, botar a comida em casa e mandar vocês para a escola, isso aí não vou deixar de fazer. Não posso dar luxo. Então, nós tínhamos sempre alimentação em casa e sempre vinha alguém também comer alguma coisa lá em casa. Então, a mamãe, o que é que ela fazia na hora do almoço? A mãe não esquecia de nenhum filho. Ela contava quantos são hoje. Então, ela contava os filhos e mais quem tivesse lá em casa. Digamos que tinha 15 pessoas. Ela botava 15 pratos em cima da mesa. Ela ia botando uma concha de caldo em cada prato, depois um pouco de farinha para fazer um pirão em cada prato, depois uma passadeira de arroz em cada prato, depois um pedaço de carne em cada prato, ou de peixe. Aí dizia, cada um pega seu prato, vai sentar e vai comer. Era tanta gente que, para não esquecer e não servir para um e outro, não, ela ia fazendo assim. Porque se fosse o caso, ela tirava um pouquinho daqui e fazia mais um prato, se fosse necessário, né? E era tanta gente que ninguém comia na mesa, comia sentado no chão. Todos nós comíamos sentados no chão. A mesa era pequena. Mesmo que fosse uma mesa grande, não cabia todo mundo, né? Então, uma casa cheia de gente. Mas apesar de sermos 11 irmãos, tinha 2 que não moravam conosco. O Chico e o Alexandre, eles foram criados na casa da minha avó. Moravam na fazenda e nós na cidade. E depois vieram para a cidade, mas moravam lá, era perto, a gente se visitava, mas não era conosco. Mas nunca foram
foram só aqueles 9 que ficaram em casa. Tinha sempre esses agregados que vinham. E a mamãe nunca expulsou uma criança na hora do almoço, nunca mandou embora para poder servir um lanche para nós. Não, sempre. Sempre ela chamava os vizinhos que estavam ali. Vem cá, come aqui um pedaço de pão. Pega aqui essa banana. Fazia aqueles bolinhos no final da tarde de trigo, né? Dava para cada um de nós e dava para o vizinho que tinha ali também. E como é que é, tio? Hoje em dia você tem a sua casa, né? Tem uma esposa, tem 3 filhas. Como é que é essa rotina, esse dia a dia com elas? Eu, de certa forma, assim, eu demorei a ter filhos, né? Hoje eu tenho 57 anos, já podia ser avô se tivesse tido filhos mais cedo, né? Não estou reclamando, estou só dando um dado, né? Mas eu acho que também Deus faz as coisas certas na vida da gente, né? Os meus irmãos dependeram de mim durante muito tempo. E ainda hoje tem irmão que depende de mim, né? Então eu fui irmão e de alguma forma eu fui pai desses irmãos também. Depois aí comecei minha vida com a Raquel, já estamos com 22 anos de casados e durante 12 anos do nosso casamento não tínhamos filho. Aí veio a Mariana, que agora está com 10 anos, e há cerca de quase 2 anos vieram as 2 meninas, Maria Clara e Maria Letícia, e está sendo uma felicidade, né? Não é muito simples, ter 3 crianças, claro que vão estar com 10 anos é mais tranquilo, mas ter 2 crianças gêmeas, elétricas, cheias de força, de energia, tá botando a mim para correr um tanto bom e eu aconselho, é bom ter filho mais cedo, mas também estou sendo mais inteligente no convívio com os meus filhos, minhas filhas, porque na verdade mesmo eu percebo muita gente jovem que às vezes não é tão inteligente no convívio com seus filhos. Eu consigo amar, botar no braço, gosto de estar com elas no braço, gosto de fazer mingau para elas, gosto de cuidar dela, de brincar dela, de vê-las rolar por cima de mim. Isso é tempo presente. A gente vive muito ocupado, mas quando está com elas, quando está perto delas, é bom estar assim, sentindo a energia delas e transmitindo energias para elas também, né? Antes dessas meninas, eu também considero que o Marcelo é um filho que eu tenho, né? Então o Marcelo cresceu na minha casa, sob minha responsabilidade, me chama de tio, chama a Raquel de Raquel, mas tem respeito por nós de pai e de mãe. E nós o consideramos como um filho, né? Então ele saiu de casa com mais de 30 anos, então desses 30 anos que ele viveu, 20 foi na nossa companhia, a gente orientando, mandando para a escola, indo ver como é que estavam as notas, matriculando, alimentando, orientando, ajudando a se formar. Até hoje ele está casado, está na casa dele. Também serviu de experiência. E hoje o Marcelo já é pai de um filho que tem 18 anos. Está multiplicando, né? E o senhor pode falar como é que é essa dinâmica com as gêmeas, né? Fiquei sabendo da história aí que até confundiu aí na hora de dar uma mamadeira pra uma gêmea. Ontem mesmo aconteceu uma certa confusão, que eu cheguei, a Raquel estava ocupada no trabalho, ia chegar um pouco mais tarde, eu cheguei, elas correram pro meu braço, aí eu coloquei as 2 no braço e tal, e comecei a servir ali um café com leite, um pão, fui passando um pouquinho de manteiga, uma veio, ficou, a outra saiu. E aquela que ficou no braço, tá de costa para mim, não estou vendo o rosto dela. Eu dava um pãozinho com café com leite, fui botando. Elas gostam de manteiga, se deixar come só a manteiga, né? E ela foi comendo, tá? Daqui a pouco eu a soltei e ela foi brincar com a outra e a minha sogra perguntou, tu deu de comer a qual? Que eu quero dar de comer a outra. Eu disse, não sei. E agora? A Raquel chegou e disse, sim mãe, já comeram? Uma comeu, não sei qual foi delas. Porque se botasse daqui já comeu, ela ia comer de novo. E a Raquel disse, e agora? Qual foi a menina que comeu? Mas também a Raquel já confundiu quando elas eram mais novinhas, estavam na cama ainda dormindo, a Raquel deu a mamadeira para uma, a outra estava dormindo, não quis acordar, aquela tomou a mamadeira. De madrugada, uma acordou chorando, ela disse, é o mingau dela, puxou a mamadeira, deu a mamadeira, era a segunda mamadeira para a mesma menina. Daqui a pouco a outra acordou, foi que ela percebeu que tinha alimentado a mesma 2 vezes. Ossos do ofício, né? Responsabilidade. Elas são a cara de uma, cara da outra. O senhor antes de chegar na União do Vegetal, o senhor tinha uma caminhada na Igreja Católica, né? O que o senhor aprendeu lá, serviu de alguma coisa quando o senhor chegou na União do Vegetal? Serviu E eu digo para você, o que eu aprendi no meu trabalho, o que eu aprendi na Igreja Católica, o que eu aprendi na academia, na universidade, tudo isso serviu para o meu trabalho na União do Vegetal. Então eu não descartei nada. Eu só recebi esse ensinamento espiritual que tem do Mestre Gabriel, da União do Vegetal, e eu fiz e foi o seguinte, eu harmonizei o que eu já sabia com os ensinos do Mestre Gabriel. Isso me deu uma qualidade maior como pessoa, uma qualidade maior como profissional, uma qualidade maior como dirigente da União do Vegetal, como pai, como esposo.
porque eu somei todo esse conhecimento que eu tinha adquirido antes de chegar na União. Eu não descartei nada para seguir esse ensinamento. Graças a Deus, eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de frequentar a Igreja Católica e trabalhar nas diversas frentes que a Igreja Católica tinha para mim naquele tempo e que me deu uma base muito especial para eu juntar com o ensinamento da União do Vegetal e hoje ser o dirigente que eu sou. Tio Antônio, o senhor pode falar um pouco da sua trajetória na União do Vegetal, como que o senhor chegou? Posso. Eu cheguei na União do Vegetal trazido por uma querida amiga, Amélia, conselheira Amélia, que já nos deixou desse plano da matéria e está no plano do espírito. A Amélia e o Arlindo, dois amigos lá de Cruzeiro do Sul, me convidaram. Eu fui para a sessão a primeira vez. Não estava querendo ir, mas eles insistiram tanto tempo, que eu resolvi ir para atendê-los. Para eles pararem até de me convidar. Eu fui, eu gostei, mas eu não fiquei como sócio. Mas do que eu senti, do que eu vi, do que eu presenciei, eu contei para o Chico. O Chico achou interessante e foi, e associou-se. E passou a me incentivar para associar. 4 anos depois, eu me associei no Jardim Real. Cheguei em janeiro de 99, 5 meses que o núcleo estava fundado. E aí me associei em março de 99 e recebi o corpo instrutivo ali com quase 8 meses, em outubro do mesmo ano de 99, na véspera do meu casamento. Eu casei com a Raquel, descobri logo que eu precisava casar, resolver aquela situação na minha vida, porque eu estava namorando já há mais de 7 anos com ela, quase 8, e nesse primeiro ano, eu percebi que eu podia melhorar a minha vida, inclusive já começando, resolvendo essa situação emocional que eu tinha com ela. Então, casei com ela ali naquele ano, e mais ou menos 2 anos depois, nós já estávamos ali, 2 anos e meio, recebendo o CDC, e com mais um ano eu recebi a Estrela de Mestre. Foi com 3 anos e meio aproximadamente que eu recebi a Estrela de Mestre e fui caminhando, né, galgando os graus e os degraus que o mestre tem para nós, e não me sinto melhor que ninguém. Cheguei no posto mais alto da nossa região para trabalhar e continuo me sentindo assim, aprendiz do mestre, querendo continuar trabalhando. Hoje estou na representação do Núcleo Jardim Real por uma cortesia dos mestres do Jardim Real, que abriram a porta para eu ser candidato único. Senti isso como um reconhecimento a todo o meu trabalho, a toda a minha luta, e senti isso também como votos de boas-vindas à casa onde eu comecei minha caminhada, que é o Núcleo Jardim Real. Então, já estive em alguns núcleos a serviço da União do Vegetal aqui na nossa região. Tenho felicidade de ter podido auxiliar em diversos núcleos. Auxiliar na parte material, na parte administrativa e também na parte espiritual. Essa é a minha caminhada. Estou aí e repito, me considero um aprendiz dos ensinamentos do mestre. O senhor, assim, já está quase no caminho da onipresença, né? Porque toda a atividade da União Vegetal que tem, a gente está vendo o senhor lá. O senhor pode falar que não teve um triênio aí, que o senhor chegou a ser assistente central, responsável pela DAV de Cusco e presidente da Casa União. Como é que o senhor DAV fez... de Porto Rico. DAV de Porto Rico, na verdade. É DAV de Porto Rico. Como é que o senhor fez para multiplicar as horas? Porque a gente que, eu imagino que o senhor trabalha, tem que cuidar da Mariana, ainda tem que ter responsabilidades. Quando eu fui, em 2006, ser responsável pela DAV de Extrema, que está a quase 200 quilômetros aqui de Rio Branco, eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. E eu ia, muitas vezes, da sexta-feira para sábado, de madrugada, para chegar lá antes das 8, para participar do mutirão. E lá é 1 hora a mais. E eu chegava antes das 8 para trabalhar no mutirão. E tinha uma equipe para me auxiliar, né? Então, quando eu comecei o trabalho como mestre assistente central nesse mandato, o mestre Roberto, naquele mandato, ele era o central e pediu: Antônio, você vai continuar fazendo a beneficência? E para a gente dar um impulso nesse trabalho, eu estou achando que você pode ficar com o presidente da Casa da União. Então, eu fiquei com o presidente da Casa da União e estava fazendo os 2 trabalhos, né? Mas quando foi com o tempo, houve necessidade de pegar também a responsabilidade da DAV de Porto Rico. E eu não botei dificuldade, sabe por quê? Porque o trabalho é do mestre e a gente pode fazer. Quando a gente quer, a gente encontra um tempo. Eu sei que quando a gente fica com muitas responsabilidades, talvez a gente não faça tudo do jeito que gostaria de fazer. Mas se a gente se planejar, se organizar, tiver amigos que nos auxiliam, a gente consegue fazer. Bom planejamento do tempo, boa dedicação em cada hora, menos horas para dormir, menos horas para se divertir e mais horas para trabalhar. Porque a gente sabe que aquilo ali passa. O que eu falei, por exemplo, nesse mandato de mestre central, que eu também acompanhei todas as atividades que tinha na região, eu falei para a conselheira Raquel o seguinte:
me compreenda neste período, porque o mestre me deu uma responsabilidade que eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de fazer um trabalho na região. Então eu quero trabalhar o que for possível para estar em todas as atividades. E estive presente em todas elas. E não me senti, por isso, mais cansado, menos motivado, muito trabalho. Não, eu acho que a gente não deve reclamar. A gente deve se planejar, se organizar e encontrar bons auxiliares que possam estar conosco nesse trabalho. Naquela época, naquelas 3 responsabilidades, eu tive bons auxiliares que estiveram comigo para a gente realizar o trabalho. E a gente está entrando agora nesse mês de... Estamos nesse mês de dezembro, né? Mês do nascimento do menino Jesus. E o senhor também é conhecido como mestre cristão. O senhor pode falar um pouco porque que a vida de Jesus marcou tanto a humanidade? Posso. Eu acho que nós precisamos de mais pessoas cristãs, né? São pessoas que professam a fé em Cristo, mas não só a fé. Porque tem gente que diz que só a fé salva. Salva. Mas também está na Bíblia, na palavra do apóstolo Paulo, que a fé sem obras ela é vã. Então o verdadeiro cristão é aquele que tem fé no Cristo, mas bota o pé na estrada para realizar obras, para fazer o trabalho. Porque não adianta dizer que tenho fé em Deus que as pessoas estão passando fome, vão ter o que comer. É importante isso, mas é importante ter fé em Deus e a gente batalhar também para levar um alimento para quem está precisando, né? Então, esse ser cristão é isso, é professar a fé neste ser de luz que veio a esse plano e dividiu a história da humanidade em 2, antes e depois dele. É antes de Cristo e depois de Cristo. Tão marcante foi a sua passagem por esse plano aqui entre os seres humanos. E eu procuro fazer isso, né? Procurar seguir um pouquinho das palavras desse mestre que disse claramente que não adianta a gente passar para ir, vamos dizer assim, quando estava na igreja católica, nós cantávamos um hino que dizia assim, não adianta a gente passar correndo para ir à igreja e deixar o irmão que está caído ao longo da estrada. O bom samaritano é aquele que vai lá, embora chegue atrasado da igreja, recolhe o irmão que está caído. Esse é o Cristo que salva, que liberta, que levanta, que chega no Natal, que nasce na gente, que nasce no nosso coração, nasce pequenino e pode crescer conosco em sua luz, nos abrindo mais os olhos da espiritualidade para nós vermos que nós somos irmãos. E o verdadeiro cristão, ele não fica quieto enquanto alguém sofre, enquanto alguém grita de dor. Então eu quero ser cristão nesse sentido, de seguir os ensinamentos deste homem tão importante, que nasceu há mais de 2000 anos, que tentaram sufocar a sua palavra, que tentaram tirá-lo, vamos assim, do modo que nada ficasse de história dele, para ver se os seus ensinamentos morriam ali mesmo, mas Deus não se mata. Não se mata Deus, não se mata ensinamento, não se tira a verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje, mais de 2000 anos, ele está mais forte do que quando nasceu. Ele está mais presente do que quando estava naquela época. Então eu sinto que esse Jesus que vem nascer no Natal, pode nascer no nosso coração, nos dando força, coragem, disposição, para nós sermos cada vez mais cristãos. Aquele que tem fé no Cristo e que pratica as boas obras do Cristo. O senhor pode falar desse simbolismo de Jesus ter nascido numa manjedoura? Na simplicidade, né? O estábulo, que é o lugar onde ficam os animais, é um lugar muito simples, né? É um lugar que ninguém gostaria de morar. E nesse lugar simples, na manjedoura, que é o lugar que bota a alimentação, que bota a ração dos animais, ele foi deitado, foi o berço dele. Então, nasceu simples, como simples deve ser a nossa vida. Nasceu simples, como simples deve ser o nosso caminhar, o nosso relacionamento com os irmãos, com os amigos. Essa manjedoura, é o berço que acolheu Jesus, ela representa, acima de tudo, simplicidade, humildade, que é o que o grande mestre é. Esse divino mestre Jesus é para todos nós. Exemplo de simplicidade, exemplo de humildade. O senhor já foi presidente da Casa União. O senhor pode falar como é que o antijovem pode se dedicar mais a esse trabalho da beneficência? O trabalho da beneficência é um dos mais importantes que tem na União do Vegetal. Porque você veja que o centro chama-se Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. A beneficência está bem no centro do centro. Está bem no centro do nome do centro, né? Então, o mestre Gabriel praticou a beneficência em todos os momentos da sua vida. Ele foi visto em atitudes de servir o outro, de servir o próximo. E dentro da União do Vegetal, a gente precisa se dedicar mais a esse trabalho. Então, como é que nós podemos incluir os jovens nesse trabalho?
Primeiro, começando dentro do núcleo mesmo, servir um ao outro, servir a irmandade, se colocar a serviço do trabalho do mestre, já é um benefício. Estamos fazendo para a obra e estamos recebendo essa contrapartida para nós, né? Mas também podemos nos dedicar em obras, tipo movimento com sacolões, auxiliar, visita a esses asilos, ao lugar que tem pessoas abandonadas, como já fizeram em determinado momento em alguns lugares, visitas ao hospital. Olha, a pessoa que está no hospital, como foi feito há não muito tempo atrás, uma visita ao Hospital do Câncer, a pessoa que está no hospital, que recebe a visita de pessoas sadias, ele pensa logo, pô, essas pessoas podiam estar em casa, as pessoas podiam estar se divertindo, estão aqui, fazendo alguma atividade que possa nos alegrar. Isso produz vida, produz saúde, isso é a manifestação de Jesus. Quando a gente produz bem-estar para alguém, nós estamos sendo mensageiro da palavra de Jesus. A gente já está se encaminhando aqui para o final do programa e a gente queria saber se você quer deixar qual a mensagem que você quer deixar para os jovens, se você quer deixar alguma mensagem, falar alguma coisa para os jovens que estão nos escutando. Certo, olha, primeiro gratidão aí por essa oportunidade de falar, né, para vocês aqui, e vamos falar para mais pessoas que vão ouvir esse podcast. Mas dizer assim para os jovens, nós estamos no período do Natal, chegando bem pertinho já, passamos aí quase 2 anos de dificuldade. Nesse momento, o meu conselho para vocês, antes de reclamar de qualquer coisa, erga a mão para o céu, para um pouquinho, agradeça a Deus por estar vivo, agradeça a Deus pela família que tem. Se morreu alguém da sua família, agradeça porque não morreu mais. Se adoeceu alguém da sua família, agradeça porque não morreu. Então, um momento de gratidão. E pedir a Deus, pedir a Jesus que possa nos dar saúde, felicidade, disposição e que a gente possa se livrar do mal que assolou a humanidade aí por quase 2 anos. Aproveitar o Natal para se abraçar com a família, para se aproximar, para se amar, para ser feliz de verdade, a começar pela família. Nós vivemos esse período enclausurado nas nossas casas e nós podemos perceber quão importante é a nossa família. Quão importantes são os membros da nossa família. Pai, mãe, irmãos, avós. Ficamos distantes de algumas pessoas que gostávamos tanto e sentimos a falta. Agora já podemos nos aproximar e aproveitar para fazer desse Natal um momento de vivência, de prática, de fraternidade, de solidariedade. Grata. Então, gente, esse foi mais um episódio do Anunciação Podcast. Queremos também agradecer a sua presença, tá, Mestre Antônio, por ter aceitado o nosso convite de participar desse podcast. E agradecer aos senhores que estão também ouvindo a gente nesse podcast. É isso, gente. Beijo. Até a próxima. Até.